Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade ao estudo dessa oitava lição, o Antigo Concerto, e vamos estudar segunda-feira. O segundo tópico traz para nós o título Zelo sem Entendimento. Perguntar: no que os israelitas confiaram quando prometeram obedecer fielmente à lei de Deus? Romanos capítulo 10, versículo 1 a 3, diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não condescendendo à justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui o apóstolo Paulo descreve a história que também está relatado no Antigo Testamento, concernente à maneira com que Israel recebeu a lei de Deus. Conforme tudo que foi ouvido, dito por Moisés e toda a explicação que foi dada, eles olharam para a situação toda e falaram, sim, vamos fazer. E aí correu mal, ou seja, a maneira com que eles olharam, eles não entenderam a perfeição da lei versus degradação do pecado em que eles estavam devido tantos anos de escravidão. E acharam que sim, vamos fazer, mas sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. O Pensamento Inspirado do Patriarca e Profeta, página 371 e 372, diz o seguinte: o povo não compreendia a pecaminosidade do próprio coração e que seria impossível guardar a lei sem Cristo. Por isso, entraram prontamente no concerto com Deus. Sentindo que eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então nós vemos aqui a incapacidade de entender o nível de pecado em que eles estavam. Eles tinham acabado de sair de centenas, 400 anos de escravidão, e não tinha noção de o quão longe estava das coisas sagradas. E que naquele momento, e da forma com que colocaram, de forma, vamos fazer essa declaração de nós conseguimos, eles não tinham noção disso e acabou que não correu muito bem esse concerto. Pergunta B. De que modo o povo judeu caiu no mesmo erro nos dias de Cristo? Agora vamos dar um grande salto à frente, alguns também anos depois, na época de Cristo, o povo judeu. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Palavra do próprio Jesus, ele foi muito claro a descrever, na época, a justiça que os fariseus faziam uso dela. Realmente não era nada de acordo com aquilo que Deus queria para os seus filhos. Ainda o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 31 e 32, complementando o assunto, diz: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi feita pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, infelizmente, eles tinham uma obediência formal, uma obediência feita por aparência, e não era uma obediência por fé, não era algo que eles estavam interiorizando, analisando. E dessa forma eles tropeçaram na pedra de tropeço, ou seja, infelizmente foi aonde eles caíram, porque a justiça própria imperava e não era algo vindo da parte do Espírito Santo, algo que interiorizou, algo que entenderam realmente, eles iriam realmente entender a santidade da legislação divina para poder obedecer de forma autêntica, genuína, por fé, por amor, e falharam nesse ponto. Maior Discurso de Cristo, página 54 e 55, traz o seguinte: embora a lei seja santa, os judeus não poderiam alcançar a justiça por seus próprios esforços em obedecê-la. Os discípulos de Cristo precisavam obter uma justiça de caráter diferente da dos fariseus para entrarem no reino dos céus. Em seu Filho, Deus ofereceu a eles a perfeita justiça da lei. Se abrissem completamente o coração para receberem a Cristo, então a própria vida de Deus
seu amor habitaria neles, transformando-o à sua semelhança. Assim, por meio do dom gratuito de Deus, teriam a justiça exigida pela lei. Mas os fariseus rejeitaram a Cristo, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Portanto, vemos aqui o erro que eles cometeram. Eles queriam fazer uso da própria justiça, não reconheceram a Jesus como Salvador, não, apesar de tudo de bom que Jesus fez, sem cometer erro, sem cometer falha, ser um santo no meio deles. Eles estavam tão autoconfiantes que não conseguiram enxergar além daquilo que eles exerciam ou daquele papel de guardar a lei através de aparência, né? Através do que ler, vou fazer, mas não é de ler, compreender, interiorizar, levar para o coração e deixar que o Espírito Santo trabalhasse e trouxesse a mudança. É impossível não, quando se tenta fazer dessa maneira. Pergunta C. O que está escrito sobre a nossa própria justiça? O profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, traz o seguinte texto: Mas todos nós que somos o imundo e de todas nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como o vento que nos arrebatam. Então, a nossa própria justiça, o profeta aqui diz que é como trapos de imundícia. Não temos capacidades, humanamente falando, de ser justo por nós mesmos. Ainda, parábola de Jesus, página 311, diz, Isaías 66, 6 é citado, né? Tudo o que podemos fazer por nós está contaminado pelo pecado, mas o Filho de Deus se manifestou para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Então, somente pela justiça de Cristo é que nós conseguimos exercer em nós algo que traz coisas boas. Mensagem escolhida, volume 1, página 381. São duas frases. A menos que o Espírito Santo opere no coração humano, tropeçaremos e cairemos cada passo. Então, o Espírito Santo é que tem que trabalhar em nós. E outra frase. Os esforços humanos por si só são inúteis, mas a cooperação com Cristo significa vitória. Então, nós temos aqui dois aspectos muito interessantes. O Espírito Santo trabalhando no nosso coração e o nosso esforço, a nossa parte ser feita, mas com a cooperação de Cristo. Aí sim, dessa maneira vamos alcançar a vitória. E ainda, Caminho a Cristo, página 28 e 29, diz assim: quando a luz de Cristo iluminar nosso coração, começaremos a ver como somos impuros, egoístas e inimigos de Deus. Perceberemos que essas atitudes têm manchado todos os atos de nossa vida. Só então reconheceremos que mesmo as nossas melhores ações são como trapo de imundícia e que somente o sangue de Cristo pode lavar a sujeira do nosso pecado e renovar nosso coração até que fique parecido com o dele, o de Cristo. Então, realmente há uma necessidade enorme de nós entendermos que tem que ter zelo pelas coisas sagradas? Sim, temos que ter zelo pelas coisas sagradas. Mas quando há zelo e não há entendimento, as atitudes são completamente arbitrárias, erradas e começa com a própria maneira de ser, como a maneira que quer que os outros sejam. Quando você tem um zelo com entendimento, você não exige de ninguém nada. Porque o exigir ou apontar erro dos outros, isso é um modus diabólico. Nós, quando temos zelo pelas coisas sagradas, nós interiorizamos a lei, interiorizamos o que é preciso mudar, enxergamos o alto nível de pecado que nós temos no nosso dia a dia e temos uma batalha constante entre o bem e o mal, entre o espírito e a carne. E quando vemos alguma pessoa praticar algo em que nós vencemos, se nós temos o zelo e o amor, nós vamos ajudar aquela pessoa com jeito, com carinho, com todo o recurso que o Espírito Santo possa vir a trazer para mostrar à pessoa a necessidade de mudança. Porque quando é feita uma cobrança, como os fariseus faziam, a pessoa vai ter a tendência a mudar a aparência, mas se nós não mudarmos o coração da pessoa, não fizemos o trabalho correto. Então é muito importante o zelo e o entendimento andar de mãos dadas. E isso só é possível buscando a santificação pessoal, estando em contato com as Escrituras Sagradas, em oração e o Espírito Santo trabalhando em seu coração.
e levar aos outros esse mesmo entendimento. Então, se alguém tem alguma coisa por mudar, não é a aparência que nós vamos querer que ela mude. É o entendimento que precisa ser mudado. É o zelo que precisa mudar. É entender a necessidade de dar um passinho mais rumo à escada da perfeição, ou subir um degrauzinho a mais, mas por entendimento e não por aparência. Então, que Deus nos abençoe e nos dê sua graça para que esse tópico de hoje possa levar para nós a necessidade que temos de entender que a lei, ela nos protege. A lei foi feita para nos dar uma proteção de vida, uma qualidade de vida e não restrição. E que possamos realmente ter zelo, conhecimento, interiorizar essa lei e mudar o coração. Ao mudar o coração, automaticamente as atitudes também acompanham essa mudança. Que Deus nos abençoe e possamos alcançar. Amém.